Obrigado, pastor Rai. A paz, queridos. Uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Meu tema era outro. Aí o pastor Rai falou: aula inaugural tem que ter nome difícil. Então tá aí o nome difícil aí. Complicado. Quando eu vim aqui, acho que primeira, segunda vez, eu não usava óculos. Hoje eu já não consigo, precisa do óculos. Eu vou pedir, irmãos, o pastor quando vem de fora vai mexendo em tudo, né? Pastor Rai, eu vou pedir para desligar aqui, senão vai voar aqui meu esboço. Estou feliz, Rai, estou feliz. O Rai fica cheio de protocolo comigo. Me chama de Senhor, ele é mais velho que eu, me chama de Senhor, né? E o Senhor e o pastor. O Rai é um amigo. Aí a gente mantém amizade e parece que fica um tempo sem se falar e se ver, mas as coisas são muito atuais quando retornam. Parece que foi ontem que a gente conversou. Essas coisas do Espírito, né? E então eu fico muito feliz. Glória a Deus por esta igreja, por esta empreitada. Então está aqui o nome, né? Uma equalização sobre a educação cristã na relação da igreja, do seminário e da comunidade. Comunidade aqui é o mundo, né? É o bairro. Então, eu vou falar alguma coisa, não quero cansar os irmãos. No final, acho que dá para fazer uma perguntinha ou outra. O pastor Rai vai encerrar e a gente vai fazer tudo para a glória de Deus. Esse é o propósito, ok? Então, vamos pensar. Vamos conceituar, pôr umas bases sobre esses nomes aqui. Educação cristã. Depois igreja, seminário e o bairro em si, né? Então, pensando em educação, nós temos como batistas a famosa escola bíblica dominical. Isso nasceu lá no século XVIII, na Inglaterra. A escola bíblica, inclusive, não tinha o propósito de, a princípio, ensinar Bíblia. Mas era para resgatar a Inglaterra de uma grande decadência moral. E Robert Hicks, então, teve um insight de resgatar aqueles meninos de rua. Imagine alguém chegando na Praça da Sé, montando uma tenda ou alugando um salão ali, tirando os meninos da rua e trazendo para ensinar a ler, a escrever. Esse foi o pontapé inicial. Tinha até um cunho mais social do que espiritual, ou ministerial, ou eclesiástico. Mas a coisa toma corpo. Essa ideia foi tão pulsante, escola bíblica, e não era só aos domingos, era durante a semana. Mas para nós, quando vem além oceano, a maioria das igrejas conseguiu emplacar aos domingos, umas no sábado, aquela coisa toda. Então, durante anos, no solo brasileiro, mais de 100 anos, ela vigora. Nós temos aí algumas estratégias para tornar pulsante a escola bíblica dominical, para resgatar, para ressuscitar. Há poucas igrejas que ela continua ainda. Eu ouço, a igreja que eu estou tem 53 anos. Ouvi recentemente de um presbítero que me falou que a escola bíblica na nossa igreja, ela
era mais frequentada do que o culto, o famoso culto à noite. Hoje o nosso culto é de manhã e não existe mais escola bíblica dominical. A outra igreja, a Batista Ágape, que eu frequentei durante 21 anos, nós tínhamos a escola bíblica, era antes do culto à noite, e faliu. Durante 21 anos, eu tentei, junto com o pastor Oswaldo, trazer a escola bíblica para a igreja, e as 5 tentativas foram falidas também. Então, são movimentos para gerar educação para a igreja, educação religiosa ou educação cristã. Então, quando nós pensamos em educação cristã, e aí nós vamos usar esse tema para minimamente dar uma alinhada na igreja, o seminário em si e o bairro. Nós temos que conceituar a educação cristã como um processo de espiritualização. O que é uma escola bíblica? O seminário aqui, ou a própria escola bíblica dominical. É um processo para gerar conhecimento. É esse texto que o pastor Rai leu aí no início. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É mais uma forma, é mais um meio de promover conhecimento bíblico. O púlpito, no seu viés mais profético, ele produz conhecimento bíblico. Mas nós sabemos que certos temas, certas ministrações, ele tem que ter cunho pedagógico. E nós temos que transformar esta informação mais formal numa sala de aula. Então, se você falar de um culto evangelístico, você gera aquele clima litúrgico, profético e tal. Ele tem um quê de educação, um quê de pedagogia, um quê de metodologia, ele cumpre propósito. Mas não é só isso. Há de haver também um outro perfil do ensino, perfil pedagógico, perfil da explanação, das perguntas, dos questionamentos, da interação. E aí nós precisaremos de uma educação cristã, com temas, com metodologia, conforme eu falei. Então, educação cristã nesse outro viés, com essa outra cara, é esse processo de transformar pessoas à semelhança de Jesus. É um desafio grande. A gente recebe o impacto num culto, mas a gente recebe o impacto das verdades também numa sala de aula. Aqui está um clima de sala de aula, né? Aqui já tem um perfil mais de explicação, começa a haver um tom mais pedagógico nessa noite. Então, quando acontece isso, a educação cristã passando pela igreja, passando pelo seminário, passando pelo bairro, o ser humano ele vai transcendendo. Quando nós falamos de Deus, a gente tem que se conectar para cima. É como um plugue. Se tivesse na nossa cabeça, a gente pluga em Deus. Isso se chama transcendência. Então, quando falamos de Bíblia, quando falamos de Deus, quando falamos de Jesus, da Trindade, do Espírito, pontos pertinentes, subtemas da fé cristã, a gente transcende. A gente transcende a nossa base irracional, caída, ao nosso estado natural de condenação. A gente começa a pensar em Deus, e a gente então faz esse movimento para cima, mas automaticamente o movimento em Deus, a transcendência é tão impactante, que a gente se envolve com o outro. Lutero falava, você adora a Deus servindo o outro. Nós sempre estamos nessa triangulação. Não existe espiritualidade
só transcendental. A gente recebe de Deus, mas nós temos que desaguar para nós mesmos e com o próximo. É um exercício de ser com outros e para outros. É inócuo, é vazio, é vã, é vaidade. Você já pegou aquele irmãozinho que quer ser mais espiritual que Jesus Cristo? Às vezes a gente cruza com um ou outro, né? Ele quer ser mais crente que o Espírito Santo. Não funciona. Porque ele tem que ser crente, ou espiritual, ou santarrão, ou separado, mas ele não pode se isolar. Ele tem que fazer tudo isso, mostrando a cara, tirando a máscara. Ele tem que ter o caráter de Cristo, sendo espelho. Tem uma turminha aí que tem medo, pastor Rai, de falar assim como falou Pedro e João a caminho ali na porta de Formosa para entrar no templo. Que coragem, né, irmãos? Não tenho prata, não tenho ouro. Eu falei isso na minha igreja recentemente. Eu falei, eu prefiro ser a igreja do em nome de Jesus levanta e anda, do que a igreja da prata e do ouro. Você escolhe. Mas antes de determinar, em nome de Jesus levanta e anda, Pedro e João falaram assim para o paralítico: olhe para nós. Espiritualidade. E aí a gente pode pegar esse trecho e discorrer um seminário. Olha só, pastor Raio, seminário, olha para nós. Você pode falar, fazer um seminário desse em meia horinha, mas você pode esgotar, que será inesgotável, um tema desse, 1 ano, 2 anos. Pastor Luiz Esquiriló, quando se converteu, ele é um dos centenários aí, contemporâneo do pastor Ernesto Nini. Ele pregou 1 ano inteiro a parábola do filho pródigo. E sempre saía algo diferente. Pregava em vários lugares. A Bíblia é inesgotável. A palavra de Deus jorra. Então, a educação cristã, num tom mais profético, num tom mais pedagógico, ela jorra. Ela é um processo de espiritualização. Quando estamos educando, quando estamos diante do filhinho, do netinho, ali na beirada da cama, lendo o versículo bíblico com ele, ensinando sobre Jesus, orando antes dele dormir. Isso é educação cristã informal. Aqui nessa noite, educação cristã um pouco mais formalizada. Pastor Rai, com todo etiquetado, com essa voz aí de Cid Moreira, falou do seminário, iniciou o culto, Não, a gente fica até com gosto, de quero mais. Então, vê esse protocolo todo que é bíblico. E não há satirização na minha fala, não. É que é gostoso de ver. É um tom mais formal. Glória a Deus. Jesus usou formalidade, Jesus usou informalidade. O tempo todo Jesus estava ensinando. Saía de uma casa e ia para outra. Você acha que ele perdia tempo? Perdia nada. Ele encostava em um, encostava em outro, ia arrancando aí os carrapatos do Natanael, depois arrancava ali as idiosincrasias, as feridas do Felipe, e aí um pouquinho mais à frente o Tomé pegava no pé do Tomé. Jesus não desperdiçava. Um tom mais formal, no Sermão do Monte, ele discorreu o DNA da fé cristã, ali aquele silêncio, os apóstolos ao pé dele, e aquele monte cercado de gente, coisa linda. Então, espiritualidade tem que jorrar, e estará encapsulada na educação cristã. Jesus é figura de proa. O reino dos céus tem que ser eixo nesse processo todo. E então estou conceituando aqui o que é educação. No ambiente secular, educação tem alguns pilares. Você aprende a conhecer, você aprende a fazer, você aprende a viver,
Você aprende a conviver, você aprende a ser. Educação secular, lá da escola. Segundo Jacques Delors, ele fala que esses são os pilares da educação secular. Na educação cristã, nós temos outros pilares. O pilar maior, então, é Jesus de Nazaré. É Romanos capítulo 8, verso 28. Todas as coisas vão cooperar para que a gente chegue no verso 29, sermos parecidos com Jesus. Então você passa o que passa para você ficar mais parecido com Jesus de Nazaré. Tua digital espiritual tem que aparecer a carinha de Jesus aqui. Se você, quando você olhar para a tua digital, for lá, borrifar no carbono do Espírito Santo e vir e falar, Senhor, me revela como é que eu estou, e pá, e tirar, e tiver com 2 chifrinhos, rabo e tridente, você vai ter que estudar mais a palavra de Deus. Tem alguma coisa errada aí. Mas se você pode digitar lá, tiver, olha, parece que eu estou parecido com Jesus. Então os pilares da educação cristã é ser parecido com Jesus para representar Jesus. É modelar, dar manutenção a essa fé. Fecha o olho aí, fecha o olho, rapidinho, fecha o olho. Pense em 10 anos atrás. 10 anos atrás, como é que estava a tua fé? O grau de revelação, de maturidade, de entendimento. Agora olha para você essa noite aí, hoje. Pode abrir o olho. Deus mexeu com a gente, hein? Deus mexeu, moldou. Bom é ser barro na mão do oleiro. Então, o segundo pilar é modelar a fé. Terceiro pilar da educação cristã é cultivar relacionamentos. O crente, irmãos, quando ele se converte, ele passa a amar a sogra. É brincadeira? Tem uns que demoram um pouquinho mais. Tem uns que ainda ficam com uma rusga com a sogra. Mas terceiro pilar é cultivar relacionamentos. A partir de então, o crente não pode ter mais inimigos. Não há. O inimigo dele é espiritual invisível. É principados e potestades nos lugares celestiais. Esse é o combate. É o inimigo comum de todos nós. Porque do lado de cada glória, tantos quantos forem os nossos dias, nós precisamos cultivar bons relacionamentos. A vida cristã não é isolada, o crente não é uma ilha, ele não pode ser, ele chama Deus de Pai, ele não escolhe irmãos, e de vez em quando Deus testa a gente, coloca o irmãozinho assim, com um pouquinho mais de obra da carne do nosso lado, e aí a gente vai ter que exalar o fruto do Espírito. Até nisso, Deus cumpre propósito de nos desarmar, de nos vulnerabilizar, de nos moldar, relacionamentos. O quarto pilar da educação cristã é preparar o homem, conforme o pastor Rai colocou aqui no início. Nós estamos sendo preparados, irmãos. É de glória em glória, a vereda do justo é como a aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quem já perdeu o sono lá para as 4 da manhã, e aí avançou às 5, os primeiros raios, e você percebe uma tonalidadezinha diferente, 5 minutos depois, mais um pouquinho, a terra vai girando e tal, e a coisa vai clareando. Assim é o cristão. Então, ele vai sendo preparado como cidadão deste mundo, como sal da terra, aquele que representa com a boca fechada, aquele que impacta aqueles que estão ao redor e nem percebe. É um evangelismo verbal, de conteúdo, mas é um evangelismo comportamental. As
pessoas batem flashes do nosso semblante, a áurea de Cristo, ela brilha através de nós. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o quinto pilar é ampliar conhecimento. Não é possível você ter a mesma revelação de 10 anos atrás. Algo a mais você tem que fazer, você pode fazer, você deve saber, para você falar. Ok, queridos? Então o crente bicicleta, quando ele para, ele cai. Não podemos, nós temos que avançar. Muito bem, essa aqui é a introdução da educação cristã. E isso na igreja, a nossa igreja. Bom, conceituando igreja, o que é a igreja? É um ajuntamento de fé, em amor. Está à moda hoje, tem uma frase cunhada no Brasil, uma frase secularizada: o amor venceu. Eu espero que sim. Porque, não entrando em política, nem A, nem B, não é isso que eu estou falando. Estou falando que cunharam uma frase aí nesse período, mas eu estou desconfiado que essa frase, ela é só uma falácia. Porque uma frase dessa sem a identidade daquele que é o verdadeiro amor, a saber, Deus, vai cair por terra, vai se tornar uma frasezinha romântica de novela das 8, você sabe disso. Dietrich Bonhoeffer, naquele livro Discipulado, em um dos capítulos, ele comenta exatamente isso. O amor, na sua essência, é revelado através da manifestação de Deus, na mediação de Jesus de Nazaré, porque foi no Calvário a expressão máxima do amor. Quem não passa pela cruz tem esse amor muito teórico. Quem não passa pela cruz não tem a experiência do amor profundo que resgata a alma, que leva para a eternidade, que demonstra e testifica através da morte do crucificado. Não passa de um amor teórico, é isso que nós precisamos saber. Esse amor só há, essa intensidade de amor, do que de fato é amor. E depois a gente salta para 1 Coríntios capítulo 13, onde fala que o amor, ele não se comporta com inconveniente, o amor tudo sofre, o amor ele alarga, o amor ele tem garras de laços afetivos, o amor ele é pura ação, o amor ele é diaconal, o amor ele se estende. A pessoa precisa agir desta forma. Cristão, queridos, então na sua educação, na educação que ele tem que saber, ele precisa saber como igreja. Interessante nós pensarmos aqui o seguinte: Jesus falou: edificarei a minha igreja. Jesus não falou: edificarei o meu seminário. Pastor Rai, a turminha aqui que passou lá no seminário e que só o seminário não quis a igreja, você acredita que desviaram? Vamos chegar no seminário já, mas estamos falando de igreja, porque é na igreja, irmãos, que toda essa teoria de conhecimento será aplicada. Entre nós, pares. O apóstolo Paulo falou aos Gálatas capítulo 6, verso 9: primeiro aos domésticos da fé. Tinha uma irmãzinha lá na igreja, que ela ligou para mim. Você sabe que crente, quando ele não trabalha, ele dá trabalho, né? Você sabe disso, né? Aí ela estava dando trabalho. Aí muito crítica, tal, pastor. Eu vou dar aula na outra igreja. E pastor, eu vou abrir uma ONG para socorrer os necessitados, famintos do bairro. Eu estava do lado de cá do celular, meu queixo caiu. Aí eu falei: bom, então vamos por partes.
primeiro, você quer dar aula? Eu quero dar aula, eu tenho um dom, o senhor está barrando o meu ministério. Eu falei, então tá bom. Vou falar com a minha esposa, você vai dar aula para os pré-adolescentes, né? Adolescentes, de 12 a 14 anos, próximo mês. Quer dar aula? Você não vai sair dessa igreja falando que eu não te dei oportunidade, não. Estou te dando agora. Aí eu falei, e você quer abrir uma ONG? E onde vai ser esse negócio? Na minha casa, pastor. Eu falei, tá bom. Falei, você sabe como é que eu trabalho com as cestas básicas, a diaconia, a distribuição? Ela, não sei. Eu falei, eu lido com morador de rua, minha irmã. Você já lidou com essa gente aí? Você já pôs tua cara para esse povo? Você já meteu a mão na cabeça dessa turminha aí? A gente sai nas ruas, você sabe disso, entregando marmitex. A gente tem que peitar um ou outro que às vezes até quer roubar a gente. A gente vai com amor, vai com Jesus, mas a gente não tem que ir com os dois olhos abertos. A oração feita lá na rua é de olho aberto. Eu falei, você vai pôr na tua casa, você e a tua filhinha de 25, 26 anos, desviada. Eu quase falei para ela que anda de shortinho e os decote no umbigo, aí você vai atrair morador de rua para dentro da tua casa para pegar a cesta básica com você, porque você vai fazer um estoque de alimento aí, minha irmã. Eu falei, eu acho que essa obra aí está muito romântica. A realidade é outra. Eu falei, mas para facilitar aí o teu ministério, né, vou pavimentar. Todo mês a gente faz, então, um marmitex. Eu quero você na cozinha, uma vez por mês, pastor Rai, para fazer o marmitex. Bom, eu não preciso falar que numa tentativa de mais de um ano da minha esposa com ela, como professora, ela deu 3 aulinhas. Eu não preciso falar nada. E eu não preciso falar que na minha tentativa dela fazer a marmitex, na ação social, na demonstração desse amor, ela foi 2 vezes na cozinha lá, e ainda a segunda vez eu tive que pegar ela lá no serviço e tal, porque ela não conseguiria vir sozinha. Então, queridos, voltando aqui para o eixo, né? A gente tem que amar a gente assim, porque a gente chama Deus de Pai e não escolhe irmãos. Mas a gente tem que corrigir rota. E esta igreja tem que ensinar pessoas com diversas culturas, diversas idades, diversos bairros, diversos pais, tudo muito diferenciado. Por isso que um dos conceitos de igreja é uma comunidade de amor e fé que propaga a imagem e a glória de Deus, cujos chamados a este relacionamento com o Pai eterno tem que ter uma relação profunda e convencimento do Espírito Santo na mediação de Jesus pelo poder revelador da palavra de Deus. Isso é igreja. Perceba, os irmãos, que nesse conceito eu coloquei a Trindade, eu coloquei a palavra de Deus, eu coloquei a salvação. Está tudo amarrado. Nada pode ficar de fora. Se a gente deixar o Espírito Santo de fora da igreja, a gente não tem esse poder unificador. Como é que os irmãos acham que a igreja de Jerusalém deu certo? Porque o Espírito Santo foi lá,
em Atos 2, e sapecou com fogo, e encheu, e derramou, e impactou, e encharcou. Caso contrário, conforme o pastor Rai falou, se a gente estiver vazio, irmãos, a gente não gera conectividade, esse amor é teórico, a gente só discursa, troveja que somos obreiros, troveja afazeres da obra de Deus, mas o braço é curto na hora de fato, exercer ações e comportamentos ministeriais. Irmãos, eu já vi, eu estou 47 anos na igreja, eu nasci na igreja, me desviei lá 4 aninhos, voltei. Eu já vi muito obreiro pegar púlpito, pegar o microfone, inventar ministério, inaugurar departamento e não sobreviver. Muita empolgação, muito fogo de palha, muita palavra e pouca ação. Então, igreja é isso. Inventada por Jesus, só não faliu porque a Trindade inventou esse negócio aqui. Porque a gente às vezes faz de tudo para dar errado. Como a gente erra, como nós somos inoperantes. Pedro, lá em Tiberíades, Jesus foi lá falar para ele: olha, incompetente eu já sei que você é, quero ver se você vai ter disposição, tu me amas. Esse tu me amas aí você é imperfeito, você é incapaz, você é incompetente, isso eu já sei, eu só quero saber se você quer ter disposição, tu me amas. Então apacenta, porque eu já sei que é o ser humano e eu vou usar disponíveis e não capazes. E aí nós estamos aqui, irmãos, nesta noite. Nós somos os que já se deram por derrotados com relação a Deus. Eu tentei viver sem Deus, deu errado. Eu tentei viver no mundão sem Deus, fali e eu desisti. Então eu vim para a igreja. Estou muito consciente de que não vivo sem a Trindade, sem a palavra, sem a mediação de Jesus, sem o poder do Espírito Santo. Eu sou um derrotado, eu sou esse incapaz que cheguei para Jesus e falei: estou disponível, se o senhor quiser usar, eu estou aqui. Eu já falhei muito. Então, queridos, esse ajuntamento aqui nessa noite, ele existe, e um dos pilares é a instrução, o conteúdo, as informações da palavra de Deus precisa ocorrer, precisa acontecer. Então a igreja tem um pilar do ensino, da educação, isso não pode ser deixado de lado. Porém, queridos, existem os seminários. Eu peguei pistas do seminário, ou dos seminários, desde o Antigo Testamento. Primeiro que a educação cristã de Israel tinha por base o lar. As pessoas eram ensinadas nas casas, você sabe disso, a Shema. Ouve Israel, né? Lá Deuteronômio capítulo 6. Então, como é que o judeu, o israelita, primata aprendia? Na casa dele, o pai e a mãe, mais o pai do que a mãe, né? Quando não o templo, a posteriori. Na ausência do templo, inventaram as sinagogas, uma espécie de escola, para aprender a lei. E tinha as escolas dos profetas, é quando Deus levantava lá em Israel antigo, as figuras emblemáticas, antes da monarquia, até mesmo depois da monarquia, e esses homens de Deus, porque era uma tradição teológica e espiritual, e não política a princípio, eles transmitiam as heranças históricas, as espiritualidades,
os casos, tudo isso com a tradição oral, os cerimoniais, as heranças, a ética, eles iam transmitindo, eles ajuntavam, faziam os guetos. Uma prova forte disso é Elias e Eliseu. Lá em 1 Reis, capítulo 19, quando Eliseu sai e segue Elias, ambos se tornaram profetas, eles tinham seus homens, eles se ajuntavam nas florestas, em desertos, em lugares ermos, e eles ensinavam. Então a gente capta aí, no Antigo Testamento, um seminário de forma embrionária. Está lá o seminário. Observe os irmãos, quando Jesus faz o seu colegiado. Então ele está com o povão, sermão do monte e tal, as parábolas, mar da Galileia, sobe no barco, prega para a multidão, multidão aqui, multidão ali, entra numa casa, a casa entope, rodeado de uma multidão e tal, e ele vai pregando, mas, de quando em quando, principalmente aqui em Marcos capítulo 4, depois da parábola do semeador, coisa interessante aqui, irmãos. E quando se achou só os que estavam junto dele com os 12, ele se ausentou, isolou, e só os 12. Aí os 12 interrogaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão lá fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Jesus teve um colóquio, uma intimidade, como, olha só, irmãos, essa noite aqui Jesus te escolheu a dedo, falou, vai lá que eu quero, irmãos, o negócio é sério, não foge não, amém, queridos? Então é uma pista forte, para tratar assuntos mais profundos, para diluir assuntos mais picantes, para entrar em acordo sobre temas díspares. O Espírito de Deus, ele seleciona, você sabe disso. Certos assuntos, né, pastor Rai, a gente não pode abrir no famoso culto de domingão à noite. A gente escandaliza, né? Tem assuntos que a gente trata só com a igreja, na ceia, com a porta fechada, não queremos visitante. Já pensou um visitante cai de paraquedas, um neófito, uma pessoa de uma religião com raiz e crenças totalmente contrárias à nossa, e a gente dilui aquele assunto mais pesado de bastidor, envolvendo até pecados, a gente dilui na congregação com um povo desse, não dá certo, irmãos, escandaliza, eles não entendem. Por isso que às vezes é um desserviço, não sei se você já viu, os pastorzão midiático, né? Um brigando com o outro no YouTube. Oh, meu Deus do céu. Ô, irmãos, o ímpio vê aquele negócio e fala, pô, mas não é pastor? Ou às vezes, excessos de espiritualidade na rádio. Ou até mesmo no YouTube, na televisão, enfim, hoje a internet aí tá, as redes sociais desnudaram tudo. Às vezes uma vigília ou outra escandaliza, né? Um crente que recebe uma visitação, um batismo com o Espírito Santo, um enchimento, um renovo espiritual, chora, pula, ou se debruça no chão, o ímpio vê aquilo, se caiu, é endemoniado, às vezes não. Então não tem os elementos, os códigos, não tem um discernimento para entender o nosso métier, as portas fechadas. Tem coisa que é só entre eu e o Rai, é um outro nível. Porque às vezes há assuntos mais profundos, até de cunho mais teológico, para não ferir, para eu não desautorizar o pastor local, eu sou o convidado. Já pensou, eu prego uma heresia aqui, vou embora, estrago o seminário de vocês, estrago a congregação, estrago o culto. Tem pastor tranca culto. Ele vem, quando ele prega, travou. Trava.
trava a espiritualidade. E a igreja é sensível, o Espírito Santo é sensível, sente quando é de Deus, quando não é de Deus. Né, queridos? Muito bem, então está aqui. E aí uma pista forte do seminário também em Atos. Atos capítulo 15. Eles com o problema do legalismo. E a gente já vai aprofundar um pouquinho mais esse Atos 15, mas está lá. Aí eles se reuniram para tratar o que de fato era pecado. Então deu a entender que houve um concílio, houve um seminário, houve a imersão. O seminário então é uma imersão na palavra de Deus para tratar temas, assuntos, textos, para aprofundar, queridos, para amadurecer. E a comunidade é o bairro, está aí o bairro. Essas coisas conversam. O bairro é o mundo. Vamos gerar aqui uma geografia, né? Está aí o mundo está no sistema, é um sistema. Esse mundo é caído, você sabe disso. Ele tem certos esquemas. Irmãos, eu era da Assembleia de Deus do Parque São Lucas, fui para Perdizes, 23 quilômetros de diferença. Igrejas com a sua essência a mesma, mas na performance diferentes. De bairro para bairro muda. Eu andei essas regiões aqui. Suzano tem um perfil, você já vai para Mogi, é outro perfil. Você vem para Poá, um outro climazinho, aqui para Ferraz, um grudado do lado do outro. Mas tenta fazer igreja. Treina 4, 5 obreiros, simultaneamente abre uma igreja em cada bairro e solta os 5 obreiros, com o mesmo perfil em cada local. 2 anos depois, reúne novamente, traz e pergunta. Um vai falar, eu tive que fazer isso. O outro, isso aqui não deu certo na minha. Eu tive que fazer aquilo. Eu tive que ser criativa. Como eu sofri. E você, avancei, 100 pessoas. E você, empacou 50 pessoas. E você, impressionante, explodi 300 pessoas. E você, estou com 12. Você fala, meu Deus, mas os 5 foram crias minhas, os 5 saíram desse seminário, os 5 saíram do meu ventre espiritual, os 5 eu agonizei para Cristo ser formado neles, a mesma teologia, o mesmo livro, a mesma apostila, o mesmo banco, a mesma sala de aula, o mesmo Salvador, o mesmo Espírito Santo, a mesma Bíblia, mas locais diferenciados, crenças, valores, os símbolos, os costumes, neutralidades ou demonizações ou religiões totalmente diferentes. Então, queridos, os irmãos estão percebendo que quando a gente fala de educação cristã, passando então pela igreja, passando pelo seminário, por essa escola bíblica arrojada. O seminário é uma escola bíblica dominical arrojada. E passando pela comunidade, não é que vai alinhar. Quando eu coloco aqui equalizar, eu não estou falando que vai tornar uniforme. O mundo vai se tornar igual à igreja. Não, eu estou chamando para um diálogo. E é isso que eu quero discorrer. E pastor Rai, são 9 horas, que horas que eu acabo? Vou avançar mais um pouquinho. Amém, queridos? Se der sono, você levanta e dá um glória a Deus. Eu vou disponibilizar essa palavra aqui, está em Word, para o pastor Rai, ele passa para vocês. Tem mais coisas aqui, não vou me deter. Mas, então está aí o bairro, com a sua ética, com os seus padrões já estabelecidos. Você sabe quais são os costumes aqui, eu sei quais são os meus lá, né? Com os resultados que vão definir o certo e errado. Eu lembro que, só para a gente ilustrar aqui, quando eu era jovenzinho e namorava, não tinha aquela expressão ficar. Olha só, como bairro, né? Eu estava desviadinho da Silva, aquela época, e aí então
era só namorar, noivar e casar. Aí demorou um tempinho, aí cunharam o bairro, né, o mundão cunhou a palavra ficar. Então ficar, no meu tempo, era ainda um pouquinho desviado, tal, estava desviado. O ficar, você vê, o bairro levantou, definiu o que podia e o que não podia. O ficar na minha época, né, sou mais novo que o pastor Raio, não esqueçam disso. O ficar na minha época era só um beijinho. Avançou uns 5, 10 aninhos, o ficar já era o beijinho e a consumação. Você sabe do que eu estou falando. E se estende até hoje. Perceba que as coisas vão mudando no mundão velho. Então, queridos, vamos lá, vamos tentar gerar aqui alguns conceitos rapidamente para a gente ter êxito. Vocês aqui, nós lá. Pensando então no bairro, nesse bairro. A relação do seminário que está aqui com essa igreja com o bairro. Primeiro lugar, evitar a alienação da igreja no meio dessa sociedade. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que esta igreja minimamente tem que estender os tentáculos evangelísticos, diaconais, sociais, senão a gente se aliena. Eu luto com isso, pastor Rai. É muito fácil a gente ficar alienado, se isolar completamente do bairro. É muito fácil, irmãos. Irmãos, como é gostoso o culto, como é gostoso essa proteção, esse estado de graça. Olha, irmãos, esse clima aqui, irmãos. O irmãozinho cantando, os músicos ministrando, tangenciando. Eu estava que nem Saul recebendo ministração de Davi, eu quase dormi ali. Porque você vai se sentindo leve, você vai tirando as preocupações, o Espírito Santo vai te aliviando. É lenitivo, é bálsamo a presença de Deus, irmãos. Glória a Deus por isso, não estou falando que está errado. Eu estou falando que a gente fica nesse clima. Lembram lá de Marcos, os apóstolos Pedro, Tiago e João subindo o monte? Eles falaram, vamos fazer 3 tendas, porque é maravilhoso. Jesus se transfigurou na frente deles, Elias e Moisés apareceram, aquela nuvem de glória, a voz de Deus ministrada ali. Este é meu filho amado, ouçam-no. Que coisa linda, irmãos. Eu agonizo para ver um anjo. Falo, Jesus, me mostra o anjo. Senhor, mostra a tua glória. Cadê o renovado pentecostal? Quer ver essas coisas? A gente quer ser marcado, né? Tem culto ou oração que a gente quer sinal de Deus. Eu peço. Porque às vezes a gente está que nem bucho de cobra, né? Só se arrastando. Nem sempre a gente está pescoço de girafa, altaneiro, né? Cheio de fé, totalmente oxigenado. Não, irmãos, às vezes eu chego na igreja me arrastando, dou aquela disfarçada e vou para o púlpito. É Deus que nos renova. Você pensa que pastor sobe aqui cheio da graça sempre? Irmãos do céu, acho que a gente, né, tem o dom do Tony Ramos. A gente encena, claro, sem a falsidade, mas nem sempre nós somos pulsantes. Então a gente precisa, queridos, da graça de Deus na nossa vida. Mas voltando aqui, irmãos, é muito fácil a gente ficar aqui nesse clima. Nós não podemos perder de vista a nossa missão. Claro, é adorar a Deus, esse clima celestial do culto, da adoração, mas o objetivo da nossa missão. Paulo entra no Areópago, Atos capítulo 17. Paulo não ficava alienado, ele ia na sinagoga, ele pregava lá, ele ia nas casas, ele ia nas ruas, ele ia nas praças, ele cutucava lá no Areópago, ele ia fazendo conectividade a todo momento e instante, estabelecendo vinculação. Então estava no mundo, mas não era do mundo.
a oração de Jesus, capítulo 17 de João. Então, o mundo é objeto da nossa missão. Essa igreja, o seminário que nasce nela há 11 anos, que está dando manutenção para o conhecimento da fé desta própria igreja, ele precisa ser expandido. O seminário é a igreja que tem que gerar impacto lá fora. Você precisa de alguma forma influenciar pessoas que cruzam o seu caminho. Dentro da tua casa, tua vizinhança. Se você não estiver impactando, alguma coisa errada está acontecendo. Porque luz não combina com trevas. Sábado, na aula inaugural lá no seminário da Barra Funda, eu usei aquela ilustração. O crente tem que ser estraga-festa de cunhado. Pastor, que teologia é essa, pastor? Já explico. Está lá o cunhado, desviado, não crente. Sobrinha fez aniversário. Você é o tio, você é o cunhado, você é o parente. Você, depois do almoço, 4 horas da tarde, a festinha. Você prepara o teu bacuri, dá um banho nele, cheirosinho, a esposa toma banho. Você vai lá para a festa do cunhado para honrar o convite. E quando você chega lá, está aquele pagodinho, verãozão, pessoal, né, bem à vontade. Você tem que chegar para estragar essa festa. E você estraga, porque quando você chega, teu filhinho todo cheirosinho, né, o cabelinho ali com gelzinho, tal, já vai causando já o mal-estar. Tua esposa toda cheirosa, todo mundo suado, fedido, já bêbado, com bafo de cerveja ou de pinga. O cunhado te abraça de qualquer jeito, já te mela, já te lasca um beijo todo molhado, já perdeu a etiqueta, tal. Mas ali naquele contexto, a turma já vai ficando meio assim, já vai se reservando, já vai um olhando para o outro. Você gera um anticlímax na festa. Sabe por quê? Porque você estava num clima de trevas e você, luz do mundo, chegou. Você é um estraga-festa, meu irmão. Quando você estiver estragando festa, você pode usar isso como termômetro. É porque o negócio está bom para o teu lado. Você está fazendo a vontade de Deus. Você constrange todo mundo. O bolo ia cortar 8 horas da noite. Aí a mãe da concunhada lá já acelera o processo. Não, já vamos cortar esse bolo 5h30 já. Aí esses crentes já vão embora aí. E a gente continua o pagode na boquinha da garrafa. Então aí, você cumpriu a tua missão. Pregou naquele aniversário com a boca fechada. Amém, queridos? Então você vai medir isso. É teologia profunda, né, pastor Rai? Então é perspectiva primária da missão da igreja. E Paulo puxou a orelha do Timóteo: ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Faz a obra do evangelista. Irmãos, igreja, seminário da igreja, escola bíblica dominical, básico, médio, bacharel, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, seja lá o que, tem que estar debaixo da grande comissão. Não tem jeito, irmãos. Ide por todo mundo e fazer discípulos. Eu fui chamado, acho que uns 8 anos atrás, lá no Vejam Só, para discutir o tema: por que os seminaristas estavam perdendo a fé quando entravam no seminário. Eu falei: eu vou ser muito técnico aqui, do ponto de vista teológico. Segura a palavra, e vou resumir numa palavra. Aí o Weber Cocarelli fala: sem vergonhice. Sem vergonhas. Que desserviço é esse? Entra crente no seminário, porque lê um Calbart aqui, lê um outro livro lá, lê uma filosofiazinha cristã acolá, já vai desviar. Sem vergonha. Se converte. Horas. Fica bancando o intelectual raso,
porque leu 2, 3 livros a mais, porque está com rótulo de teólogo, é um abestado da fé. Irmãos, cadê a humildade? Jesus falou, seja como eu, manso e humilde. Cadê os frutos do Espírito? Aí coloca o saber acima do fruto do Espírito, está errado. Aí coloca o cargo acima do fruto do Espírito, está errado. Se não tem fruto do Espírito, não tem que ter cargo. Se não tem fruto do Espírito, não tem que ir bancar o teólogo. Nem convertido vai bancar teólogo, vai falar de Deus. Cabeça fica grande com a teologia cheia de livro e o coração ressecado, restrito, irmãos. Então, se nós queremos equalizar aí, porque todas essas coisas conversam, a gente ouve aqui e deságua lá fora, nós temos que nos submeter às ordens diretas do que é básico na fé, e de fazer discípulos. Pergunta que não quer calar: quais são os teus discípulos? Se você morreu hoje, quem você deixa o legado da fé? Quem te substitui? Paulo, na segunda carta, capítulo 4, ele faz um testamento para Timóteo. Olha, eu estou indo embora, eu estou respirando morte, a guilhotina já está sendo afiada para pegar o meu pescoço, mas está aqui, faz isso, faz aquilo, traz a capa, eu quero ler mais alguns pergaminhos, dê ordem a fulano, beltrano e ciclano, vem antes do inverno, porque o inverno virá e eu não vou passar. Jesus foi fiel, sozinho me liberou na primeira defesa, mas agora eu estou vendo que eu vou ter que guardar a fé, porque combati o bom combate, e acabei a carreira. Irmãos, não podemos nos alienar. Não podemos nos alienar. Alguma coisa nós podemos fazer lá fora. E aí nós temos que, com relação ao bairro, capturar de forma honesta, pela palavra de Deus, o que é verdade e o que é validade, para a gente poder aproximar o bairro da igreja e depois, consequentemente, levar para o seminário. O que eu quero dizer, queridos, é que como igreja, nós temos que observar, é a igreja se reconstruindo. Irmãos, na época de Lutero, o tema central era a justificação. Nos dias de hoje não é justificação. Em 1900, o tema central era avivamento, era o renovo espiritual, era o pentecostalismo, eram os avivamentos. Hoje não chegamos nisso ainda. As pedras estão clamando da seguinte maneira: antes a gente olhava para o mundo e falava, arrependei-vos e crede. O mundo está apontando esse dedo para a gente e falando, arrependei-vos e crede vocês. O que eu quero dizer, queridos, e é nisso que eu quero chegar, que a gente pode talhar uma igreja no bairro, fazendo certas reformas ou construindo de acordo com certos elementos, certas leituras deste bairro. A gente pode fazer isso, isso é flexível. E discernir isso da verdade bíblica, é isso. Verdade e validade. Então isso se conversa. Quem faz bem isso, e faz até de forma exagerada, e passa o ponto, são os neopentecostais. Porque eles têm uma veia pulsante no evangelismo, então eles
eles fazem igreja com elementos da pagelança indígena, com elementos afros e com elementos espíritas. Mas faz. E claro, o exagero, conforme eu falei. Mas nós, irmãos, temos mais revelação. E nós podemos então articular, com base nas verdades bíblicas, uma igreja a ponto de atrair. Eu quero dar base bíblica para o que eu estou falando. Então Jesus falou lá em Mateus 9,17: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas se deita vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então nós temos, é um exercício aqui muito minucioso, pastor Rai. Eu não sou bom nisso. Fazer a leitura, né? E o que nós podemos captar para poder atrair, para poder conversar, para poder evangelizar. A igreja, o seminário com o mundo, mantendo a verdade bíblica. É isso. Inegociável. Então existem elementos da essência, do conteúdo, da natureza da igreja, da identidade da igreja, primordial, processo da igreja, o evangelho em si, inegociável, a gente não altera, são as verdades, mas a forma, a estrutura, conforme a gente está vendo aqui, o molde, o endereço, o horário, o recipiente. Eu lembro a Suzy do GEAME puxou minha orelha certa feita. Ela falava assim: Sérgio, por que o culto de semana de vocês é às 8 da noite? Eu falei: é tradição. Ela falou: está errado. A turma passa aqui na frente da igreja às 6 horas da tarde, 6, 6 e meia. Você tem que fazer um culto às 6, 6 e meia. Para você, essa turma aqui, passar, entrar, você pegar essa turma agora e quebrar essa tradição de culto às 8. Os irmãos estão entendendo? É odre novo para derramar o vinho novo. Aquilo que é estrutural, ele está em função daquilo que é essencial, que é Jesus de Nazaré, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Então a gente precisa se fazer de fraco para ganhar os fracos, de forte para ganhar os fortes, de todos a fim de ganhar alguns. Então é um olhar para fora, refletindo sobre a igreja, sobre o bairro, sobre as necessidades, observar outros exemplos, analisar as realidades que nós vivemos aqui em Ferraz de Vasconcelos, avaliar a contribuição da igreja no bairro. Tudo isso, queridos, passa por esse alinhamento para a construção de uma igreja, esboçar as pautas, os temas. Muito bem, então está aqui. A gente olha para o bairro. Agora, olhando mais para a igreja em si, a pergunta é: esta igreja supre as necessidades do bairro? Isso aqui é reflexão para mim, para o pastor Rai. Esta igreja, ela se compreende, ela se organiza, ela se expressa, ela é ela mesma, a identidade. Porque às vezes, né, pastor Rai, a turma pressiona a gente, né? Pastor, vamos fazer isso. Por quê? Todo mundo está fazendo. A pressão. Então, quais as indagações, quais as perguntas, quais os questionamentos, quais as necessidades do bairro, da vizinhança, para essa igreja responder, para essa igreja interagir? E quem vai ajudar nessa reflexão, senão os que têm dom de mestres, os que estão pensando um pouco mais, os que leem mais, os seminaristas? Porque o diácono, ele é muito prático, ele fala: faz. Aliás, ele fala assim: fala que eu faço. Ele não quer pensar muito. Ele fala: pastor, o que tem para fazer? Tem que levar 10 cestas básicas aí nas casas. Ele pega lá, enche a caminhonete dele, leva e pronto, final. Esse é a diaconia.
Mas o mestre, o que tem dom de mestre, o que foi chamado para o seminário, o que é vocacionado na pregação, na sala de aula, ele precisa pensar um pouquinho mais, analisar um pouco mais. Irmãos, é como Jonas saindo no entorno de Nínive para saber o clima, as necessidades. É como Neemias chegando em Jerusalém e saindo a cavalo de madrugada para ver o que precisa acontecer, como é que está o estado das coisas, quais são as necessidades daquele povo, dos seus patrícios. Pastor Rai, quando eu pergunto isso, eu vou para a cruz, porque isso é muito visceral para nós pastores, né? Nossa igreja é lugar de misericórdia, é lugar de verdades, é lugar de vida, é lugar de amor, é lugar de crises, é lugar de dúvidas, é lugar de terapia, é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar de cruz, é lugar do evangelho. E eu não gosto muito, isso aqui é uma particularidade minha, aquela perguntinha, o público-alvo. Irmãos, Dietrich Bonhoeffer falou, a igreja só é a igreja quando existe para todos. Para todos. Domingo entrou um rapazinho, simplesinho, um casal que trouxe, muito simples, eu percebi que, morador de rua, alguma coisa nesse sentido, sentou na frente. Eu lembrei de Tiago. Carta de Tiago fala, se tiver algum maltrapilho na igreja, põe ele na frente. Eu falei, eu fiquei feliz. Falei, olha, ele está na frente. Glória a Deus. E aí, na segunda-feira eu liguei para a pessoa que convidou ele, falei, quem é? Ela falou assim, é meu irmão. Eu falei, eu quero ajudá-lo, conversar com ele e tal. Aí ela falou, ele é esquizofrênico e alcoólatra. Falei, eu estou à disposição. E nós temos uma vinculação com uma casa de recuperação em Guarulhos. Se precisar, ele vai lá 9 meses. A igreja mantém ele. É isso. Isso é uma vírgula, irmãos. Mas ela precisa estar nessa dimensão diaconal, querigmática, na proclamação, missionária, na extensividade, e escatológica. Jesus virá, Jesus voltará. Falam hoje que a igreja precisa ter 3 pilares fortes: o pastoral, o social para fora e o virtual na nuvem. Tem que agir desta forma. Então, para fechar esse ponto aqui, se essa igreja sumir hoje, o bairro sente falta? Uma pergunta retórica. E consequentemente, olhando para a igreja, e vamos fechar com o seminário, uma leitura do seminário, o que a gente chama de ortodoxia, o ensino correto tem que estar integrado com a ortopraxia, a prática correta, e não divorciada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer Mateus 25, 35 a 36. Tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, foste ver-me. Pastor, no sábado, foi... Minha irmã, pega mais um copo d'água para mim. No sábado, o tema da aula inaugural lá era as teologias, né? Então, as muitas teologias, teologia histórica, teologia exegética, teologia sistemática, teologia dogmática, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, foi maravilhoso.
E eu encerrei com a teologia prática. É isso aqui, pastor Rai. Porque eles falaram e tal, tudo teoria. Teoria sim, aspas. Teoria na explicação, no conteúdo. Ortodoxia, explicou tudo certinho. E eu fechei com, e a prática disso tudo? Justificação, você está usufruindo do sangue de Jesus na tua consciência? Justificação. Ou você está bancando o legalista? Obrigado, minha irmã, Deus abençoe. Você tem que viver a justificação. É explanada nas muitas teologias, doutrinas, mas ela é realística. Redenção. Você se sente livre do pecado ou algum pecado predileto, favorito, ainda está sendo o senhor da tua vida? E essas algemas, e essa escravidão ainda não foi arrebentada. Isso é real, não é teórico. Então, ortodoxia tem que ser prática. A gente vive a fé cristã. A propiciação, a gente sente a fúria de Deus em querer nos matar porque somos pecadores, aplacada pelo perdão e amor dele, liberado através de Jesus, mediador da cruz do Calvário. A gente vive isso ou não? Porque se nós não vivermos as verdades do Evangelho, as ramificações dessas teologias, nós nos tornaremos religiosos, tradicionalistas e legalistas. O culto passa a ser uma missa, com todo respeito. Pensemos nisso. Então a teologia prática é a disciplina da aplicação da palavra de Deus ao meu coração. Lembram o final do Sermão do Monte, como é que Jesus de Nazaré acabou? Com aquela ilustração das duas casas. E a conclusão foi, olha, se você praticar a palavra de Deus, você não vai cair. A casa vai ficar em pé. O fundamento começa aqui e é eterno. Tudo resumido na prática. Tudo que você ouviu aí, que Jesus falou no Sermão do Monte, pratica agora. Teologia prática, é o lado prático da fé. É um chamado para nós não nos perdermos nas teorias. Você pode me falar, pastor, mas eu sou acadêmico, joia, dom de mestre, maravilha, glória a Deus, mas você não pode entrar numa biblioteca e ficar 24 horas por dia só com cheiro de livro. A vida exige mais do que isso. Em algum momento você casa, em algum momento você tem que amar a esposa, em algum momento você tem que ir para o hospital com o filho, em algum momento você tem que trabalhar e granjear o pão de cada dia, em algum momento você tem que saber responder à razão da fé, em algum momento você tem que ficar calado, porque senão você solta um palavrão, em algum momento você, mesmo não compreendendo o sofrimento, você vem e obedece Cristo na igreja. Então o lado subjetivo da fé não é de obras para que ninguém se glorie, mas o lado prático da fé, criados por Cristo Jesus para as boas obras. Não é de obras, mas é para boa obra. A gente chama isso de dialética. Duas verdades opostas pressionando o mesmo ponto. O que falar então de Tiago 2,18? Tens tu fé e não tem obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé. Muito prática, com obras. E João, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de obra e de verdade. É como um passarinho, precisa de duas asas. E o mundo hoje, então ele está encharcado com a legalização do aborto, crescimento dos divórcios, descriminalização das drogas, marxismo cultural, efetivação dos casamentos homoafetivos, pedofilia como normalização ou normatização, ideologia de gênero pela identidade desidratada, novos modelos familiares, falência da família, feminismo galopante, tiranias dos padrões estéticos e dos valores distorcidos. A gente pega tudo isso, esse mundão, e a gente cria o seminário aqui, a pregação, para responder.
Na época de Lutero não tinha esses 10 subtemas, não era isso. Mas hoje são esses 10 subtemas. Nós estamos num mundo doido, irmãos. Nós nascemos na modernidade, nós estamos na pós-modernidade, pós-pandêmica, pós-cristã. Está tudo deteriorando. E nós nascemos na determinação, época do regime militar. Era 1 mais 1 é 2. Hoje está tudo relativizado. Tudo é ressignificado. Nós nascemos na hierarquia. Hoje é anarquia. Nós nascemos no significado da palavra. Hoje a palavra está sendo relativizada. As grandes narrativas não existem mais, são pequenas narrativas. Tanto é, pastor Rai, pregar 45 minutos é heresia. A gente às vezes não tem público para 45 minutos. Olha, há uns 6 anos atrás, a líder de jovem lá da Ágape pegou no meu pé falando: pastor, os jovens da nossa igreja, tinha uns 20, 25 jovens, aguentam uma pregação de 15 minutos. Eu falei: mande-os se converterem, porque eu vou pregar 45, 50, e vou orar 5 para 10 minutos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas hoje o culto é 1 hora. Ou menos até. Nós nascemos na profundidade. Hoje é o mundo da superficialidade. Nós nascemos em verdades. Hoje é o mundo da fake news. Nós nascemos com conteúdo, com essência. Hoje é tudo vazio, tudo disfarçado. Nós nascemos numa linguagem coesa, com uma identidade forte da linguagem. Certo é certo, errado é errado. Hoje a linguagem, ela está sendo veículo de transformação social para falência moral. Nós nascemos na ética. Hoje os princípios morais estão evaporando. Nós nascemos num conservadorismo. Hoje o mundo é de liberdade e libertinagem. Nós nascemos numa solidez. O Bauman, aquele filósofo, fala que o mundo hoje é líquido. Irmãos, eu nasci no evangelho puro e simples. Hoje são as múltiplas teologias, ritualísticas, mântricas, manipuladoras. Olha a luta, pastor Rai. É grande o desafio. E eu encerro, gente, falando demais, né, irmãos? Já estou encerrando, mais 5 minutinhos, 7 no máximo. Dessa igreja surge um seminário. Pastor Rai, a turma tem falado, está aumentando essa tendência, não sei números ainda, mas igrejas de médio para grande porte, elas não estão mais enviando os seus vocacionados para os seminários denominacionais. Elas estão criando na própria estrutura da igreja um seminário, porque a igreja sabe, conhece e tem mais percepção das necessidades e leituras para o atendimento ao ser humano. Então é interessante isso. E a minha tese é: o dom de mestre nas igrejas, ele é atrofiado. Irmãos, por que o brasileiro não gosta de ler? O argentino, nossos irmãos aqui argentinos, eles leem 3 vezes mais que a gente, irmãos. A gente não é apto para a leitura. A leitura, quando você lê, você tem que renunciar. E a rede social é um desfavor às leituras. Tem gente que não lê Bíblia. Estava conversando com o pastor Rai, obreiros que não sabem onde estão Gênesis, querendo disputar com a gente, conhecimento, liderança, poder, pastoreamento. Deus não autoriza, Deus não autentica. Então um seminário dentro de uma igreja é para
compensar, é para hipertrofiar o que estava atrofiado. E aí eu entendo que, de certa forma, é um socorro para a igreja. Porque assim como a igreja não consegue acolher um órfão, precisa da creche. Aí a gente pega o órfão, leva para a creche. Eu não tenho casa de recuperação na igreja, não consigo acolher um morador de rua, mas a gente faz a vinculação. Então, é o asilo, é a ONG, é a agência missionária. Às vezes a gente não consegue, nós temos uma vinculação com a nossa agência missionária da convenção, a Jabi. A gente ajuda lá um missionário, lá no Belém do Pará, na tribo Paracanã. Ele está fazendo a tradução, interessante. Ele e a esposa, eles têm mestrado em línguas originais. Eles fazem a tradução, já fizeram acho que uns 7, 8 livros para a língua Paracanã. E eles têm que vir até Brasília, no órgão do MEC, registrar o novo livro ali, traduzido. Que trabalho! Eles estão há 35 anos na tribo Paracanã, fizeram 8 livros. É um trabalho artesanal. Eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, me converte. Porque a gente é imediatista, né, irmão? A gente quer púlpito, a gente quer holofote, a gente quer rede social, e eles no meio do mato lá. Certa feita pediram, pastor, ora, o motor do barco fundiu, a gente precisa fazer manutenção no motor do barco. Eu falei, motor do barco. Falei, Jesus, porque lá tem a região Ribeirinhas, né? Mas é isso, irmãos, são os para-eclesiásticos, socorrendo a igreja, ajudando a igreja, fazendo vinculações com a igreja. Então, Efésios 4:11, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. O dom de mestre, ele é falho nas nossas igrejas, mas ele precisa acontecer para aperfeiçoar os santos. Então, acelerando aqui, queridos, os seminários minimamente devem conversar com as igrejas locais. Eles precisam preparar os obreiros, às vezes até voltados para certas matérias. Explico. De repente a matéria de ética, ela tem que ser reforçada nos dias de hoje, de bioética. Há 30 anos atrás não precisava, mas hoje precisa. A matéria de aconselhamento pastoral. Inclusive, eu critiquei lá recentemente o nosso seminário, porque tinha aconselhamento, fizeram psicologia pastoral, e eu falei, volta para ser aconselhamento pastoral. Porque na psicologia pastoral você levanta conceitos e metodologias da psicologia. E quando eu dei aconselhamento pastoral, nu e cru, eu usei elementos da Bíblia, no aconselhamento dos mesmos problemas. Então, o seminário precisa fazer essa leitura, e dependendo da situação, reforçar matérias no social, reforçar matérias na liderança, reforçar matérias na espiritualidade, e consequentemente esse seminarista vai se aplicar à leitura, ao ensino, vai se esmerar, conforme Romanos 12:7 fala, vai dar a razão da fé, conforme fala 1 Pedro 3,15, não vai abandonar a palavra de Deus. E eu quero encerrar, queridos, falando que é louvável um seminário aqui, porque a necessidade e o teor das pessoas estão com este perfil. Qual é o perfil desses dias? Romanos 1:29. Ser humano cheio de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuração, difamação, incredulidade, aborrecedores de Deus, injúrias, soberba, presunção, maledicente, inventores de males, desobedientes, rebeldes aos pais e às mães, ignorantes, nécios, infiéis nos contratos, traidores,
sem afeição natural, não se amam, irreconciliáveis, briguentos, sem misericórdia. Está aqui, a Bíblia é mais atual que nunca. O apóstolo Paulo, falando do ser humano em Romanos 1, 29, ao verso 31, a gente sai pelas ruas e vê o retrato do ser humano igualzinho. A necessidade é grande para a gente socorrer esse povo. E aí outras listas que você conhece. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus possa ter misericórdia, que estas coisas possam ser alinhadas, que o seminário aconteça para resolver questões, como lá em Atos capítulo 15, que eu tinha citado, houve uma dissensão, uma discussão, uma decisão através de Tiago e uma disseminação. Criou-se uma cultura louvável. O seminário, ele precisa responder qual é o conteúdo, quais as pessoas, o que devemos saber nos dias atuais, os temas, subtemas, o processo, o método, a avaliação, os participantes. E aí há um movimento de crescimento da mente para o coração. Que os irmãos cresçam. Que Deus seja glorificado e exaltado. Que haja perseverança. E que as coisas possam dialogar, conversar, a comunidade, o bairro, a igreja e o seminário aqui dentro. Ventilando a educação e a palavra de Deus como um todo. Posso orar, pastor Rai? Vamos ficar de pé, queridos. Senhor, nós trouxemos esse tema, e esse tema está embasado com a Tua palavra. Que esta igreja, Senhor, não se aliene do bairro, que, ó Pai querido, as verdades se mantenham, claro que sim, e que haja, Senhor, transformações e flexibilidades em questões de somenos importância. Que, ó Pai querido, esta igreja supra as necessidades no entorno, que a ortodoxia esteja integrada com a ortopraxia, e que o seminário cumpra este papel de alavanca, de força, de autenticidade, de potência, reforçando o ministério do mestre, de mestre, e que este seminário possa ser uma incubadora para as respostas, tanto da igreja quanto do entorno do bairro. E que diante de crises, discussões, perguntas, esta igreja tome decisões e responda, disseminando as verdades do Evangelho, vida afora. É o que eu oro, Pai, e peço para que ocorra na vida do pastor Rai, através dele e do seu colegiado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, obrigado, irmãos. Desculpe o horário, a gente se empolga, né, Rai? Deus abençoe, obrigado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que bênção, não, irmãos? Obrigado, pastor Sérgio. Que maravilha foi essa reflexão, porque, como ele falou para nós, é visceral. A gente pensar, introjetar, refletir, buscar respostas na palavra e regaçar a manga e trabalhar. Porque, de fato, muitos são aqueles que dão ideias e boas ideias para o outro fazer. Aí, né, irmãos, é chover no molhado, né? Eu, de ideias, sou fértil, mas a igreja e o seminário são ideias, joelho no chão e trabalho. Como o pastor mencionou no testemunho do missionário Ribeirinho,
não há nada que seja tão pouco. Uma vida, um lar, uma família, um discipulado, é muito precioso. Uma obra na igreja, um desenvolvimento na vida de alguns, nada é pequeno demais. Então, pastor Sérgio, professor Sérgio, muito obrigado. E agora, irmãos, para a gente encerrar, antes de encerrar, eu gostaria, pode se sentar por um minuto, irmãos, eu gostaria de chamar agora aqui, e eu quero dar mais uma tarefa ao pastor Sérgio, porque eu vou pedir por último que ele ore por nós. Eu gostaria de chamar os alunos atuais. Os alunos atuais, venham à frente. Glória a Deus. Os alunos atuais. Os alunos que vão ingressar a esse seminário. Tenha a bondade, irmão Júnior e a nossa querida irmã, né, que nossa anciã. Venham aqui do meu lado, pastor, podem ver. Júnior. Nossa querida irmã, pastor Sérgio, a anciã, a irmã Cleusa, ela vai ser caloura, né? Mas ela está estudando hebraico. Olha só, então ela vai participar da nossa classe, mas ela vai fazer parte da classe, mas de forma como caloura, por alguns motivos. Mas estuda hebraico. Meu Deus. Se tiver mais pessoas que pretendem fazer o seminário, eu gostaria, pode vir mais pertinho, o pastor é feio, mas não assusta tanto, não. Eu gostaria também de chamar aqui os irmãos que se formaram nessa casa, seja no médio, no básico. Venham à frente também, meus irmãos, né? Olha aí, ó, pastor, tá vendo, né? Devagar, passo a passo. E eu quero também, eu sei que a professora, podem vir aqui, irmãos, podem vir. Os profetas maiores ficam atrás, os profetas menores ficam na frente. Pastor Sérgio é profeta menor, vem cá, pastor. Então, os profetas maiores, pastor, né? Então, eu gostaria de pedir ao pastor e aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, tem amigos da Bolsa acompanhando agora, irmão Marcelo, a professora Aparecida está no Ipiranga, o professor Raimundo Fabiano, ele teve que levar a esposa no médico, pediu até a compreensão. Então, eu gostaria de pedir, pastor, que o senhor orasse por nós, pelos alunos atuais, pelos que estão ingressando, por aqueles que se formaram, para que Deus nos ajude nessa tarefa. Meu irmão, não quer fazer parte dessa oração? O irmão disse que estava pensando de voltar. Por enquanto não? Então tá bom, mas se quiser pode vir. Ele foi um ex-aluno, está querendo voltar. Então, né, fique à vontade. Então eu vou pedir para o pastor Sérgio orar por nós, irmãos, porque como ele disse aqui, fazer igreja nos nossos dias é muito complicado. O mundo mudou, né, pastor? Com todo respeito aos irmãos, a essa linda reflexão do pastor Sérgio, só de ser crente de verdade já é magnífico nos nossos dias, não é verdade, irmãos? E ainda ser uma resposta na sociedade, olha a nossa responsabilidade. Olha como é grande, como é imenso, não é tão simples. Fazer obras sociais qualquer um faz, trabalhos, eu sei que é sacrificioso e não estou menosprezando, mas ser um cristão de verdade e deixar as digitais, como o pastor Sérgio, só a graça de Deus na nossa vida. Então, pastor, ora por nós, para que o Senhor nos ajude, como igreja e seminário. E depois dessa oração, a gente vai estar encerrando, tá bom? Então, pastor. Senhor, nós necessitamos da Tua graça nesta grande empreitada. Como Neemias declarou, estou fazendo uma grande obra, não posso me distrair, não posso descer. Como, ó Pai querido, Paulo falou a Timóteo, para que aquele que foi arregimentado, cerrando fileiras na vocação do ministério, não pode se embaraçar nos negócios desta vida, desta terra. Deus abençoe pastor Rai, Senhor, nessa empreitada. Abençoe, Senhor,
os ex-seminaristas, os egressos, abençoe aqueles que passaram por aqui, encha do teu poder, do teu espírito, encha da tua graça, derrama, Senhor, virtude. Deus, vem com um avivamento, descortina oportunidades, opera maravilhas, Senhor, na vida dos teus filhos. Deus, cria, Senhor, situações, em nome de Jesus, libera sabedoria, libera, Senhor, da glória, ministérios, libera dons, libera, Senhor, os frutos do teu espírito, libera virtudes, em nome de Jesus. Esses que estão iniciando, esses que estão desejosos, com sede, ó Pai, fome de justiça, de aprender a tua palavra, abençoe cada aula, abençoe cada ministração. Deus, libera, ó Pai, os recursos. Deus, dê reservas emocionais, espirituais e financeiras. Mantenha, Senhor, este seminário com as portas abertas. Traga, Senhor, ó Pai, parceiros, traga, Senhor, alunos de outras igrejas, traga, Senhor, e abençoe, que esta casa, Senhor, de profetas, seja, Pai, Deus, uma grande recepção, para que pessoas, Senhor, aqui no entorno, nos bairros adjacentes, possam vir para cá, para aprimorar o conhecimento bíblico. Mais que isso, possa vir para cá, para receber maná do céu, revelação da tua palavra. Ó Pai, são muitas as matérias, são múltiplas, ó Pai, os temas e as matérias, mas o Senhor tem poder de transformar, Senhor, todo o conhecimento, ó Pai querido, de forma linguística, quando eles pregarem, e de forma manual, quando eles exercerem, ó Pai, diaconia ao próximo, em nome de Jesus. Que o Evangelho seja prático, que o Evangelho seja pregado, que o Evangelho tenha conteúdo, que, ó Pai querido, que o Evangelho, Senhor, tenha ação, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoe pastor Rai, abençoe, Senhor, amplia, Pai querido, Deus, a obra nesta igreja. Traga, Senhor, pessoas, converta pessoas, levanta pastores, levanta mestres, profetas, levanta evangelistas, levanta, Senhor, os vocacionados, levanta colunas financeiras, levanta professores, levanta, Senhor, líderes, levanta com o dom da presidência, levanta, Senhor da glória, em nome de Jesus. Ó Pai, na missão, levanta para a diaconia, levanta, Senhor da glória, o dom de sabedoria, de revelação, os dons de línguas, os dons de curas. Ó Pai, levanta os dons de milagres, levanta, Senhor, colunas espirituais aqui, em nome de Jesus, e ventila o conhecimento e a educação, ó Pai, a pedagogia do céu, que ela é muito prática. Faz isto, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, abençoe esta ação desta igreja, deste departamento, deste braço, dentro da tua casa. É o que eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém, amém. Obrigado, pastor. E chegamos então ao final. Então eu quero orar agradecendo ao Senhor. Obrigado, pastor. Obrigado, irmãos. Alunos estarão vindo, alunos que já estão na casa, os irmãos que já passaram, aos irmãos que vieram nos ajudar, servir, Gabriel, que hoje veio nos honrar, ajudando no louvor, os parentes e familiares, os nossos irmãos das redes sociais e cada um que participou aqui conosco. Quero orar agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo início do ano letivo. Muito obrigado pela vida do pastor Sérgio e por cada um que o Senhor trouxe aqui e tem trazido a esse lugar. Ó amado Deus, que a tua bondosa mão nos acompanhe, e não somente as tuas mãos e as tuas bênçãos, mas que o Senhor esteja conosco. Sê conosco, papai, conduzindo-nos, guiando-nos, sustentando-nos, instruindo-nos, dirigindo-nos e usando a nossa vida como instrumento do teu amor na terra. Obrigado a Deus por esse culto de aula inaugural, por essa celebração e por essa palavra tão maravilhosa, pelos hinos que cantamos, pelas orações e por tudo que o Senhor está fazendo e fará. Desde já te agradecemos e rogamos a tua misericórdia sobre todos nós. Nos ajude, nos perdoe, adestre as nossas mãos para as batalhas e seja com todos nós, com a nossa igreja local
e com essa casa de profetas. E realiza o teu querer entre nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, quero dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós agora e para sempre. Amém. Todos aqueles que quiserem saber mais sobre o nosso seminário, entrem em contato conosco. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor e vamos nos abraçar. Está encerrado o nosso culto. Obrigado, irmãos.